Nos capítulos 1 a 4 de Zacarias, o profeta recebe várias visões de Deus para animar o povo de Israel a continuar a reconstrução do templo em Jerusalém e para revelar a obra futura de Deus em favor do seu povo. Essas visões mostram tanto a restauração física quanto espiritual de Israel, além de antecipar a vinda do Messias. Zacarias. Capítulo 1. Versículos 1 a 6. Zacarias começa com um chamado ao arrependimento. Deus, através do profeta, lembra ao povo que ele ficou muito irado com seus antepassados por causa da desobediência. Ele pede ao povo que se arrependa e volte para ele, prometendo que, se fizerem isso, ele voltará para eles. O Senhor também lembra que seus avisos aos antepassados se cumpriram, e, portanto, ele pede que o povo atual ouça e obedeça. Versículos 7 a 17. Zacarias tem uma visão de um homem montado em um cavalo vermelho que está entre as murtas em um vale. Atrás dele estão outros cavalos de cores variadas. O homem revela ser um anjo do Senhor, e ele relata que os mensageiros de Deus têm percorrido a terra e visto que ela está em paz. O anjo clama a Deus, perguntando até quando Jerusalém e as cidades de Judá sofrerão. O Senhor responde com palavras de consolo, afirmando que está muito zeloso por Jerusalém e indignado com as nações que trouxeram tanto sofrimento. Ele promete restaurar Jerusalém e o templo, trazendo prosperidade e conforto ao povo. Versículos 18 a 21. Zacarias vê 4 chifres e 4 ferreiros. Os chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Os ferreiros, por sua vez, são enviados por Deus para derrotar essas nações e quebrar o poder delas. Isso simboliza a justiça de Deus em favor de seu povo, prometendo que os inimigos de Israel serão destruídos. Zacarias. Capítulo 2. Versículos 1 a 5. Zacarias tem uma visão de um homem com uma corda de medir que vai medir Jerusalém. Um anjo declara que Jerusalém será habitada sem muros por causa do grande número de pessoas e animais que viverão nela. O Senhor promete ser um muro de fogo ao redor da cidade e a sua glória no meio dela, protegendo o povo e garantindo sua presença com eles. Versículos 6 a 13. Deus clama ao seu povo disperso para que voltem de todas as partes do mundo, especialmente da Babilônia. Ele promete lutar contra as nações que os oprimiram, afirmando que quem toca em Israel toca na menina dos seus olhos. O Senhor promete trazer de volta seu povo e habitá-los novamente em Jerusalém, e muitos se unirão a ele naquele dia. Deus chama todas as nações a se calarem diante dele, pois ele está para agir. Zacarias, capítulo 3. Versículos 1 a 5. Zacarias tem uma visão de Josué, o sumo sacerdote, de pé diante do anjo do Senhor, enquanto Satanás o acusa. O Senhor repreende Satanás e declara que escolheu Jerusalém e que Josué é um tição tirado do fogo. Josué está vestido com roupas imundas, simbolizando o pecado, mas o anjo do Senhor ordena que as roupas sujas sejam tiradas e que Josué seja vestido com roupas limpas, simbolizando a purificação e o perdão. O Senhor promete que Josué e o sacerdócio serão restaurados, representando a restauração espiritual de Israel. Versículos 6 a 10. O anjo do Senhor adverte Josué a andar nos caminhos de Deus e a guardar suas ordenanças. Se fizer isso, ele terá autoridade no templo e acesso à presença de Deus. A visão também aponta para um futuro Messias, chamado o Renovo, que trará plena restauração e purificação. Deus promete remover o pecado da terra em um único dia, e haverá paz e prosperidade, simbolizadas por cada um sentar debaixo de sua videira e de sua figueira. Zacarias. Capítulo 4, versículos 1 a 7. Zacarias tem uma visão de um candelabro de ouro com 7 lâmpadas e 2 oliveiras ao lado dele.
O anjo explica que essa visão representa a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete que Zorobabel, o líder encarregado da reconstrução do templo, completará a obra que começou. Os obstáculos que ele enfrenta serão removidos, assim como uma grande montanha será nivelada diante dele. Quando o templo for concluído, a glória será dada ao Senhor, e o povo reconhecerá sua mão em tudo. Versículos 8 a 14. O Senhor reafirma que Zorobabel colocará a última pedra no templo, garantindo que o trabalho será completado. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, simbolizando sua onisciência. Zacarias pergunta sobre as 2 oliveiras ao lado do candelabro, e o anjo responde que são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor, provavelmente representando Zorobabel e Josué, que foram chamados por Deus para liderar o povo na reconstrução do templo e no retorno espiritual de Israel. Resumo dos capítulos 1 a 4 de Zacarias, chamado ao arrependimento e visões de restauração. Capítulo 1. Deus chama o povo ao arrependimento e promete restaurar Jerusalém, enquanto os inimigos que dispersaram Israel serão derrotados. Promessa de proteção e prosperidade. Capítulo 2. Zacarias vê Jerusalém sendo medida para a reconstrução. E Deus promete que sua glória e proteção estarão com a cidade, que será habitada por muitos. Restauração espiritual de Josué e o povo. Capítulo 3. Josué, o sumo sacerdote, é purificado e perdoado por Deus, simbolizando a restauração espiritual de Israel e apontando para o Messias que trará plena salvação. Visão do candelabro e promessa a Zorobabel. Capítulo 4. Zacarias vê um candelabro de ouro e 2 oliveiras, simbolizando que o trabalho de reconstrução do templo será concluído, não pela força humana, mas pelo Espírito de Deus. Esses capítulos de Zacarias mostram a soberania e o plano redentor de Deus, tanto na reconstrução física de Jerusalém, quanto na restauração espiritual de seu povo, culminando com a vinda do Messias. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 1 a 4 de Zacarias. Que essas mensagens de encorajamento e restauração fortaleçam sua fé. Até a próxima!